Boa noite, pessoal. Essa é a segunda live do Ajam Vagas. Meu nome é Felipe. Como na live anterior eu falei um pouco sobre mim e como dei início ao projeto Ajam Vagas. E nessa live de hoje, essa live curta, né, ou breve, mas uma live bastante objetiva, eu vou estar tratando sobre a questão da vocação, de como nós podemos descobrir a nossa vocação. E eu quero partir da ideia inicial, e como vocês acredito que devem saber, eu sou cristão e creio que Deus criou todas as coisas, inclusive nossas vidas, mas criou todas as coisas com propósito, com identidade, com objetivo, com inteligência. E da mesma forma, entendendo que Deus nos criou com propósito, com inteligência, com objetivos claros, nosso trabalho não se torna vão. Aquilo que fazemos com nossas mãos, com nossa inteligência, não se torna vão, mas se torna bom, se torna útil e se torna, no final das contas, um instrumento de glorificar a Deus e também um instrumento de abençoar vidas. Ou seja, se seu trabalho é ser gari, se seu trabalho é ser uma cabeleireira, ser um barbeiro, se seu trabalho é produzir pães, ser um padeiro, enfim, que profissão você escolher para a sua vida, o que você definir profissionalmente para a sua vida, é um meio pelo qual você pode glorificar a Deus e viver o seu propósito de vida, viver a sua vocação, mas também é um meio não somente de conseguir o seu próprio sustento, mas também conseguir servir outras pessoas, conseguir ajudar por meio do seu trabalho outras pessoas. E antes de iniciar essa questão da vocação, de como descobrir a nossa vocação, eu gostaria de trazer uma breve reflexão baseada em duas trilogias de filmes que muitos jovens devem conhecer, muitos adolescentes, que a primeira delas é a trilogia de filmes Jogos Vorazes. E a segunda é a trilogia de filmes Divergente, que tem Divergente, Insurgente e Convergente. Parece aula de física, de aula de óptica, né, de lentes e tudo mais. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, quem estiver acompanhando aí no ao vivo, puder falar se o áudio tá bom, se a imagem está com algum problema ou não, eu agradeço. Theo, seja bem-vindo aí, Theo, Gilvani, Diogo, Eli Dantas, Cris e todos os demais que vierem acompanhar essa live ao vivo, bem como a gravação e a posterior transformação dessa live num podcast também, né? Do podcast do Ajam Vagas. Como eu estava dizendo antes da gente entrar nessa questão do tema da vocação, eu gostaria de falar sobre duas trilogias de filmes que se relacionam bastante a esse tema da vocação. E são duas trilogias de filmes bastante semelhantes, com histórias bastante parecidas, mas que eu gostei muito de assistir ambas as trilogias. E preparando essa live, o roteiro dessa live, né, eu pude recordar de diversos aspectos que esses filmes são semelhantes, mas também como eles se relacionam com o tema da nossa live. Basicamente, a história de Jogos Vorazes, pelo menos na parte geográfica e social, os personagens vivem num continente ou na parte do continente da América do Norte chamada Panem, que se divide em 12 distritos, e esses 12 distritos, cada um deles se responsabiliza pela produção, pelo mercado de trabalho em um determinado aspecto de Panem. Por exemplo, o Distrito 1, de artigos de luxo, Distrito 2, alvenaria e armamentos, Distrito 3, tecnologia, e os outros distritos, pesca, energia, transporte, indústria têxtil, distribuição agrícola, mineração, agricultura e por aí vai. É interessante observar que cada um desses distritos de Jogos Vorazes se relacionam a um aspecto do mercado de trabalho dos nossos dias. Cada personagem lá se insere em algum desses distritos, tem toda uma história por trás desse filme. Quem já assistiu sabe bem a história do filme. Quem não assistiu, se quiser assistir, eu recomendo. É uma boa história, é uma história interessante. E é interessante porque aqui é um perfil onde eu abordo muito essa questão do mercado de trabalho, de carreira, de profissão e por aí vai. E também divulgo bastante vagas de emprego.
Mas é interessante observar que, ao mesmo tempo que existem demanda, existe todo um mercado de trabalho, existe também a questão de onde a gente vai se inserir melhor, onde a gente deve buscar se inserir. Não é simplesmente buscar um emprego por status, não é simplesmente buscar um emprego ou uma profissão por dinheiro. Porque muitas pessoas acabam se frustrando ao longo do caminho, por mais que tenham dinheiro, por mais que tenham status, de estarem fazendo algo que para elas se torna cansativo, porque não é não somente prazeroso, como também não é aquilo que elas gostariam de fazer ao longo de sua vida. Não é aquilo que elas percebem como sua vocação, ou que descobrem ser a sua vocação. E, consequentemente, acabam iniciando a faculdade e não concluindo ela, desistindo ao longo do caminho, ou mesmo terminam a faculdade e acabam percebendo que não era aquilo que queria fazer da sua vida, que não era aquilo pelo qual se via fazendo ao longo de sua vida. E quantos de nós, quando crianças, a gente já se imaginou em inúmeras profissões? Eu mesmo, quando criança, me imaginava sendo médico ou advogado. Mas, hoje em dia, estou cursando a faculdade de licenciatura em matemática para me tornar um professor. E quantos de vocês aqui podem, quando criança, se imaginar em inúmeras profissões e hoje em dia estão atuando em outras ou estão buscando se profissionalizar em outras pelas quais vocês não sonhavam quando criança, mas que foram percebendo ao longo da vida de vocês que era aquilo que vocês de fato queriam? Mas descobrir a nossa vocação, pensar sobre vocação, carreira, profissão, mercado de trabalho, gira em torno da questão de entendermos que temos um propósito, que fomos criados por Deus com um propósito, de que nossa vida não é sem sentido, de que o que fazemos não é sem sentido e inútil, mas é muito, muito útil, muito bom, muito prazeroso. Mas cabe a cada um de nós buscarmos entender, perceber e descobrir qual a vocação que Deus deu para cada um de nós. Eu, Felipe, creio que Deus deu uma vocação específica para cada pessoa. E cabe a cada um de nós buscarmos descobrir qual a nossa vocação. Existem muitos meios pelos quais vocês podem descobrir, nada muito estranho e tudo mais, mas meios simples, pelos quais vocês podem descobrir qual a vocação de vocês. E nessa live eu gostaria de dar 3 meios pelos quais vocês podem descobrir, ou pelo menos começar a refletir, começar a pensar, começar a conversar sobre qual a vocação específica de vocês e também como se desenvolver nessa vocação, como buscar, não somente descobrir, mas realmente buscar viver a vocação dada por Deus para a vida de vocês. E como descobrir a nossa vocação? Como descobrir aquilo que Deus me criou para ser, Deus me chama a fazer? Porque a palavra vocação vem de um termo em latim que se chama vocare, ou seja, chamar. O próprio Deus nos criou, e a Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, que quando o Senhor Deus nos criou, Ele colocou o homem no jardim, e colocou o homem no jardim para guardá-lo e cultivá-lo, ou seja, para trabalhar. Deus chama o homem para trabalhar. Deus poderia nos dar de comer, Deus poderia nos proteger, Deus poderia fazer tudo por nós, mas Ele nos criou e por meio do nosso trabalho Ele cuida de toda a sua criação e Ele nos chama a cuidar da sua criação. Ele poderia nos proteger de todos os males, mas Ele nos concedeu advogados, juristas, soldados, policiais, militares e por aí vai. Ele poderia nos prover todo o alimento na boquinha, né? Como nossos pais nos proveram quando éramos bebês. Mas Ele escolheu chamar pessoas para se tornarem agricultores, se tornarem pecuaristas, se tornarem cuidadores de animais, médicos veterinários e por aí vai. Ou seja, Deus deu uma vocação a cada pessoa e por meio da vocação de cada uma dessas pessoas, por meio do seu trabalho, ela contribui na vida das demais pessoas. Ela serve às demais pessoas e, consequentemente, e principalmente, cada um de nós com sua vocação, com o seu trabalho, serve ao próprio Deus. Porque Deus abençoa o nosso trabalho, Deus age por meio do nosso trabalho também, abençoando a vida das pessoas a quem servimos.
Quando a gente tem uma perspectiva sobre trabalho, entendendo que nosso trabalho deve ser feito com propósito, entendendo que devemos buscar a bênção e a orientação de Deus para o nosso trabalho, para o nosso desenvolvimento profissional, tudo se torna diferente. Por mais que no dia a dia de trabalho a gente tenha que engolir sapos, tenha que enfrentar desafios, tenha que lidar com pessoas nem sempre tão agradáveis, mas tudo se torna diferente quando entendemos que nosso trabalho tem um propósito, quando entendemos que trabalhamos para servir a Deus e servir ao nosso próximo, quando entendemos que por meio do nosso trabalho muitas pessoas são abençoadas, principalmente nós e nossas famílias, né? Porque é por meio do nosso trabalho que tiramos o nosso sustento e provemos aos nossos. Mas como descobrir a nossa vocação? Gostaria de partir primeiramente do principal ponto, daquilo que define o que é vocação. Pesquisando sobre o que é vocação, ou qual o significado da palavra vocação, além da origem latina, né, dessa palavra vocação que vem do termo vocare, ou chamar, vocação é uma inclinação, uma tendência ou habilidade que leva a pessoa a exercer uma determinada carreira, profissão ou atividade. Basicamente, é algo interno dentro do coração e da mente de cada pessoa que inclina ela, que tendenciona ela, que leva ela a desenvolver um apreço por determinada carreira, por determinada profissão, que instiga ela a desejar fazer algo por meio das suas mãos, por meio de sua vida. E cada um de nós, se a gente observar bem a nossa própria trajetória de vida, veremos que existem determinadas áreas, ou mesmo alguma área específica, profissionalmente falando, que desejamos atuar, que desejamos trabalhar, que desejamos servir. E isso eu poderia colocar o primeiro ponto de como podemos descobrir nossa vocação através da nossa paixão, através das nossas inclinações naturais, através daquilo que move o nosso coração e que move nossa mente. Eu, por exemplo, desde criança sempre fui apaixonado por ensinar, por educar, por ajudar outras pessoas por meio da educação. Então, naturalmente, eu tenho buscado me desenvolver e focar na área da educação. Até mesmo se hajam vagas aqui, mais do que somente divulgar vagas, também é um projeto de educação. Então, qual a paixão que existe no coração de vocês? Qual a paixão que existe na mente e na vida de vocês? Qual a coisa pelas quais vocês se veem ou desejariam se ver fazendo, recebendo por isso, mas também fazendo e fazendo porque vocês gostam, fazendo porque vocês desejam? Claro que todo trabalho é penoso, claro que todo trabalho tem suas dificuldades, claro que todo trabalho vai ter seus desafios. Não importa, por mais prazer que tenhamos em um determinado ramo profissional, a gente vai enfrentar dificuldades nesse ramo profissional. A gente vai enfrentar lutas, a gente vai enfrentar cardos e abrolhos. Mas, quando você descobre a sua vocação, quando você vive aquilo pelo qual você foi criado por Deus, pelo qual você é chamado por Deus a fazer no mundo, tudo se torna diferente. Eu conheço muitas pessoas que infelizmente tiveram que enfrentar longos anos numa determinada profissão, numa determinada faculdade e curso universitário, mas acabaram descobrindo que não era aquilo que elas queriam fazer de suas vidas. Infelizmente perderam tempo, perderam dinheiro também e perderam várias oportunidades na sua vida profissional. E acabaram vindo a mudar de carreira, mas já tarde na vida. E tudo isso poderia ser evitado com algumas questões simples e algumas dicas simples que vocês vão ouvir ao longo dessa live. Então, comecem a partir da questão da sua paixão e das inclinações naturais que vocês têm. Muitas mulheres desejariam trabalhar no ramo da beleza, mas por necessidade, buscam uma profissão que nada tem a ver com o ramo da beleza. Muitos homens gostariam de trabalhar numa carreira na área de engenharia, mas por necessidade buscam uma profissão que supra suas demandas financeiras, mas nada tem a ver com sua vocação. Quando nós vivenciamos nossa vocação, a gente não somente desenvolve essa profissão de uma maneira natural, mas também
muitas coisas fluem de uma maneira natural e muito melhor nas nossas vidas, a começar do nosso próprio desenvolvimento pessoal, a começar também do nosso próprio marketing pessoal, porque quando nós estamos vivendo a nossa vocação profissional, nós buscamos nos tornar naturalmente profissionais melhores. Buscamos aprender e nos desenvolver naquilo que amamos, naquilo pelo qual fomos vocacionados. E outro ponto também a se considerar para descobrir qual a nossa vocação é quais as oportunidades que você teve ao longo da sua vida, tem tido até agora e terá ou pode ter ao longo de sua vida. Muitos se perguntam, ou muitos querem ser, por exemplo, um astronauta, mas viveram toda a vida num contexto que nada os levava, nada inclinava eles a se tornarem pilotos de avião, a se dirigirem para uma carreira militar e a, consequentemente, galgar passos que os levassem a se tornarem um astronauta. É interessante a gente observar o nosso percurso de vida, a nossa jornada de vida, né? O que vivenciamos de bom e de ruim, quais as habilidades que desenvolvemos e adquirimos ao longo da vida, os relacionamentos, o networking, a rede de contatos que nós fomos construindo ou deixamos de construir ao longo das nossas vidas, oportunidades que tivemos e não aproveitamos, oportunidades que vez após vez aparecem e reaparecem nas nossas vidas, porque tudo isso acaba sendo um sinal de Deus nos dirigindo, nos alertando a buscar vivenciar determinada vocação, mas que por vezes e na maioria das vezes e a maioria das pessoas despreza, não leva em consideração, deixa para lá, deixa para depois e consequentemente acabam não vivendo aquilo pelo qual foram criadas para viverem, pelo qual são chamadas a viverem e pelo qual se tornariam profissionais melhores se descobrissem a sua devida vocação e vivessem elas. Infelizmente temos muitos profissionais medíocres em todas as áreas profissionais, em todos os distritos de Panem, né? Como foi a comparação que eu fiz inicialmente nessa live, ao usar o filme Jogos Vorazes, mas devemos vivenciar algo interessante que na outra trilogia de filmes que eu citei, a trilogia de filme Divergente, é interessante que ele tem uma história muito similar à história de Jogos Vorazes, mas diferentemente de Jogos Vorazes, que apresenta todo um mercado de trabalho, a trilogia Divergente trata na questão de como descobrir a nossa vocação. E trata de que seguinte forma, a trilogia de filmes Divergente é baseada em uma série de livros, onde essa sociedade, esse povo, a cultura desse povo, né, nessa ficção, nessa obra ficcional, é dividida em 5 facções. E cada uma é dedicada à cultivação de uma determinada virtude. E quais são essas virtudes? Abnegação, erudição, audácia, amizade, franqueza. E todos os anos, em um certo dia, todos os adolescentes de 16 anos devem selecionar a facção para a qual eles vão se dedicar pelo resto da vida deles depois de tomarem ou participarem do teste de aptidão. É interessante que, basicamente, a trilogia Divergente apresenta a questão de como descobrir a nossa vocação. E apresenta também o teste vocacional, porque esse teste de aptidão basicamente é um teste vocacional que vai direcionar esse adolescente, esse jovem, esse menino ou essa menina, esse homem ou essa mulher a uma determinada vocação. No contexto dessa obra, no contexto dessa história, há uma determinada facção e a desenvolver determinada virtude. Mas no contexto, pegando essa história e aplicando aqui ao contexto da nossa live, é necessário que desde cedo a gente pare para pensar no que queremos ser quando crescermos, aos mais jovens, né? E a quem for maior de idade, enfim, já for um adulto formado, a parar para pensar e se lembrar o que eu queria ser quando crescer, quando eu era criança, quando eu era mais novo, o que eu pensava ser e fazer quando eu crescesse, quando eu estivesse no hoje, na idade que eu tenho hoje, nas oportunidades que eu tenho hoje, o que eu queria tanto fazer.
quando eu era mais novo, quando eu era mais jovem, ou mesmo atualmente. É interessante pensar sobre isso. E partindo dessa perspectiva desse filme da trilogia Divergente e do tema da nossa live, é interessante que busquemos fazer testes vocacionais. Tem diversos testes vocacionais aí na internet que vocês podem facilmente encontrar por meio do Google ou de alguns sites e ferramentas, mas também tem testes vocacionais pagos e mais orientados. E eu recomendaria que vocês procurassem a ajuda de um psicólogo, que é um profissional mais adequado, né, para fazer um teste vocacional, para orientar você nesse sentido vocacional, né, das profissões que se encaixam melhor com o seu perfil, com sua personalidade, com a sua pessoa. E isso é muito importante. Então, já dissemos sobre como descobrir a nossa vocação. Primeiro ponto, paixão ou inclinações naturais. Segundo ponto, as oportunidades que temos ao longo das nossas vidas. Elas indicam qual a nossa vocação ou nos dão uma direção para onde devemos nos encaminhar, aonde devemos nos desenvolver, aonde devemos focar nossa atenção, nosso tempo, nosso dinheiro, nosso desenvolvimento pessoal e profissional. E terceiro, nossos dons, talentos e habilidades. Toda pessoa, seja ele criança, jovem, adulto, idoso, homem ou mulher, tem dons, talentos e habilidades naturais, inatas, e também dons e talentos e habilidades adquiridas. Dentro dessa temática de descobrir a nossa vocação, tem pessoas que, quando a gente olha para essas pessoas ao longo da história do mundo, mas também pessoas do nosso próprio círculo familiar, círculo de amigos, do nosso círculo profissional, a gente percebe que certas pessoas têm uma capacidade, um talento, um dom, uma habilidade incrível e que flui de uma maneira tão natural naquelas pessoas. Tem pessoas que a gente olha para elas e vê como pessoas que lidam facilmente com determinadas questões profissionais. Por exemplo, na empresa onde atualmente eu trabalho, tem um colega meu chamado Diego, que ele é um cara excelente ao lidar com o público, ao lidar com vendas. Ele é um cara que consegue atender muito bem as pessoas e consegue se relacionar muito bem com os colegas de trabalho. Eu sempre o incentivei, atualmente a gente trabalha em lojas diferentes, né? Mas eu sempre incentivei ele a se desenvolver nesse aspecto. Tanto que, mesmo fora do ambiente de trabalho da empresa em que trabalhamos, ele também desenvolve atividades que se relacionam a isso, que se relacionam ao atendimento ao cliente, que se relaciona a esse atender pessoas, servir pessoas, ouvi-las, ajudá-las de alguma forma. Teve alguns momentos que a gente conversou, né, sobre sonhos, projetos pessoais e tudo mais, e diversas coisas que ele compartilhou comigo se relacionavam a essa questão. E por consequência desses dons, talentos e habilidades naturais e inatas dele, ele é um bom profissional na questão do atendimento ao cliente, na questão de realizar vendas. E é um cara que eu admiro muito profissionalmente, porque o mesmo tipo de profissional que ele é, o mesmo tipo de pessoa que ele é no ambiente de trabalho, ele também é na vida pessoal dele, na vida com a família dele, com os amigos dele e por aí vai. Se de alguma forma você, Diego, vinha ouvir e ter contato com essa live, cara, saiba que eu reforço aqui a minha admiração profissional e pessoal por você, cara. Você é um cara muito admirável, um cara exemplar na empresa que a gente trabalha e com certeza para a sua própria família também e para quem lhe conhece. E da mesma forma, pessoal, com o exemplo desse meu amigo e com essa questão, a gente deve observar quais são os nossos dons, talentos e habilidades naturais. E quais são aqueles dons, talentos e habilidades que a gente buscou desenvolver, buscou também adquirir. Porque tudo isso vai inclinar, vai direcionar a gente para determinado ramo profissional, para determinada atividade de vida e por aí vai, e consequentemente para a nossa vocação. Ou seja, a sua paixão, as oportunidades que você teve ao longo de sua vida e os dons e talentos e habilidades que Deus lhe deu, vai lhe inclinar, vai lhe direcionar a determinado segmento profissional, a determinada vocação.
Se, por exemplo, você diz que quer ser um médico, mas sempre teve medo de sangue, sempre desmaiou ao ver sangue, sempre se horrorizou ao ver pessoas mortas, ao ver uma cirurgia, ao ver uma incisão, ao ver uma biópsia e tudo mais, eu acho que você não tem vocação para ser médico, não. Cabe a você fazer uma análise pessoal a esse respeito. E existem alguns pontos que a gente também deve levar em consideração ao pensar sobre como descobrir a nossa vocação, como se desenvolver profissionalmente, que é a questão do autoconhecimento. É muito importante hoje, e cada vez mais será, que nós nos conheçamos profundamente, saibamos quem nós somos, o que queremos das nossas próprias vidas, o que não queremos para as nossas vidas, e isso não somente no aspecto profissional, mas também em vários outros aspectos da nossa vida. Em termos de amizade, em termos sentimentais e amorosos, em termos emocionais e financeiros e por aí vai, em projetos de vida, em sonhos, em expectativas de vida. É necessário que a gente pare mais e reflita sobre o que temos feito da vida que Deus nos deu, das oportunidades que o Senhor nos deu e tem nos concedido. E além disso também, como eu disse já anteriormente, é muito importante que busquemos fazer um teste vocacional, busquemos uma orientação vocacional de algum profissional especializado. No caso aqui, eu indiquei a vocês buscarem a ajuda de algum profissional da área de psicologia. Mas existem também muitos profissionais da área de RH ou mesmo de coaching que são excelentes profissionais e são excelentes pessoas para ajudarem vocês a descobrirem a vocação que Deus lhes deu. A vocação que se encaixa perfeitamente com quem vocês são e como vocês vivem e viveram e viverão. Porque vocação tem a ver com paixão, oportunidades e dons e talentos. E como podemos, e também outro aspecto importante sobre como descobrir a nossa vocação é conferir as tendências e o mercado de trabalho, o mercado profissional como um todo. Porque ao considerar determinadas profissões, ao considerar determinada carreira profissional, a gente também deve observar, estudar quais as tendências para aquele setor, como o mercado de trabalho está funcionando naquela área, profissionais que fazem parte da minha vida, que atuam naquela área também, e que eu posso ter um feedback positivo, negativo, que eu posso ter um feedback pessoal através daquela pessoa. Ou seja, isso é muito importante. Inclusive teve até um programa da Rede Globo, que eu não me lembro o nome agora, é um quadro no programa Como Será, que basicamente apresentava jovens buscando descobrir qual a sua vocação e sendo orientados por um profissional e, consequentemente, sendo apresentados a 3 profissões ou 3 ramos profissionais, né, que se encaixavam no perfil daquele jovem. E eles passavam um dia, ou parte de um dia, né, com profissionais de cada um desses 3 ramos, com cada uma dessas 3 profissões, para descobrir qual aquela que se encaixa perfeitamente com eles, que se relacionam com a personalidade, com as paixões, com as oportunidades, com os dons e talentos daqueles jovens. E era muito interessante observar tudo aquilo, porque não somente era apresentado, né, o antes, o durante, mas principalmente o depois, especialmente as reflexões daqueles jovens, né, de como eles vivenciaram todo aquele processo e de como eles descobriram aquilo que de fato eles queriam viver, aquilo que de fato eles queriam para si. E outro aspecto, a segunda parte e última parte da nossa live, é como se desenvolver em sua vocação. A primeira recomendação que eu dou para vocês é o estudo autodidata. Nem sempre determinada profissão vai ter um curso profissionalizante, um curso técnico ou um curso superior para ela. Por exemplo, ninguém faz um curso superior para se tornar um barbeiro ou uma cabeleireira. Claro que hoje em dia existem diversos cursos profissionalizantes, até mesmo algumas formações técnicas e algumas especializações a nível superior, mas muitas e muitas profissões, especialmente profissões milenares, né, como é o caso do padeiro e do barbeiro, não necessitam de uma capacitação formal.
Você pode aprender junto com outra pessoa, você pode aprender até mesmo de maneira autodidata, mas todo desenvolvimento pessoal e profissional envolve muito a questão do estudo. E se nós esperarmos para somente estudar e se desenvolver em determinada área, quando entrarmos num curso técnico ou numa faculdade, a gente vai perder muito tempo. E fora que a gente não vai aprender tudo que poderia e que deveria aprender. Então, por isso que é importante que todo profissional e cada um de vocês que nos acompanham desenvolvam esse hábito de desenvolverem um estudo autodidata. Que vocês mesmos parem para pesquisar a respeito da profissão, da vocação que vocês querem seguir e descobriram. Vocês parem para se desenvolver profissionalmente, entendam que não somente existe faculdade, curso técnico e curso profissionalizante, mas que existem diversos bons profissionais que têm muito a ensinar para vocês. Quer seja através de cursos online, quer seja através de cursos presenciais, de eventos, de consultorias e mentorias, enfim, de livros, que são uma grande ferramenta aí que temos há séculos, mas que infelizmente no nosso país não temos uma cultura de leitura, não temos uma cultura de parar e devorar um livro e aprender com aquele autor, de realmente parar e não, eu quero ser psicólogo, mas que área da psicologia eu quero me especializar? Eu quero me especializar em determinada área X. Quem são os autores, quem são os especialistas dessa área? Pode ter certeza que vai ter alguém que escreveu sobre algo que se relaciona à área que você quer se especializar. Mas, como muitos têm preguiça de parar e ler um livro, vão perder a oportunidade de se desenvolverem profissionalmente. Vão perder a oportunidade de desenvolverem a sua vocação. Vão perder a oportunidade de adquirir bom conhecimento e conhecimento ruminado, mastigado e adquirido por longo tempo. E compartilhado também, né? E outro aspecto importante de como desenvolver a sua vocação é procure expert, procure especialistas, procure pessoas que manjam daquela área, pessoas que entendem bem daquela área profissional. Se você quer ser um médico, o mais natural é que você procure acompanhar o dia a dia de médicos, que se você tem a oportunidade de conhecer algum médico pessoalmente, alguém que é da área de saúde pessoalmente, né, é muito bom. Mas se não tem, mesmo que à distância, ou mesmo que por meio de livros, cursos, faculdade, enfim, mas busque aprender com pessoas que são especialistas na área para o qual você é vocacionado ou vocacionada. E outro aspecto importante, tenham mentores, pelo menos 3, mas vocês podem ter mais também. O que eu quero dizer com tenham mentores? Se vocês descobriram a sua vocação, então procurem aprender com pessoas que são profissionais dessa área, mas que principalmente são pessoas que ensinam outros profissionais dessa área, que ensinam pessoas a se desenvolverem nessa vocação. Por exemplo, eu desejo muito aprender um pouco de designer gráfico, a como criar alguns posts mais legais e bonitos e atraentes, a como desenvolver a identidade visual desse perfil e de outros perfis que eu gerencio e tudo mais, mas eu não sou um cara vocacionado para a área de designer. Mas com certeza muitos de vocês aqui que nos acompanham, que estão nos assistindo, são pessoas que têm uma inclinação natural para a área de designer, mas ainda que não encontraram os meios, as oportunidades e as pessoas com as quais aprender. Uma pessoa que eu recomendo muito é o Nelson Júnior, o Visual Vende, a escola O Visual Vende. Ele desenvolve um negócio e ele é um profissional da área do design gráfico. E ele desenvolve um trabalho de ensinar outras pessoas, ensinar outros profissionais, de realmente ter essa didática, de ajudar com a própria vivência dele, experiência dele, outras pessoas a se desenvolverem nessa área também. E claro que existem vários outros profissionais do design gráfico que ensinam, que ajudam, que mentoreiam, que dão consultoria, que guiam outros profissionais iniciantes e menos experientes. E da mesma forma, qualquer área que você quiser aprender, você pode e deve contar com mentores. No âmbito acadêmico, por exemplo, se fala na questão da monitoria, quando você é um graduando, né? Quando você ainda é um estudante, a nível de graduação, ou mesmo em outros níveis, mas também a nível
acima da graduação, né, ou a partir da graduação, se fala de orientador. Aquele profissional que já é da área, que já está a alguns degraus acima de você, né, que já tem toda uma bagagem maior que a sua e que pode lhe orientar e que vai lhe orientar e lhe ajudar a crescer e se desenvolver nessa área que você escolheu, nessa área que você está buscando se desenvolver. Por isso que é muito importante a gente buscarmos aprender com os especialistas e buscarmos ter mentores nessa área também. E outro aspecto muito importante é qualifique-se devidamente. Como eu disse antes, tem muitas profissões que vocês não vão precisar buscar uma qualificação formal. Mas a grande maioria das profissões hoje em dia, principalmente profissões e vocações que lidem com aspectos delicados e arriscados, como é o caso da medicina, como é o caso da engenharia, seja ela engenharia civil, engenharia elétrica ou as mais diversas engenharias que existem por aí, né? Você vai lidar com o risco de vida de terceiros, ou mesmo a sua própria vida e dos seus funcionários e das pessoas que estejam sob sua supervisão. Então é muito importante que nós busquemos nos qualificar devidamente. Se você quer ser um professor, busque se qualificar naquela área, fazer um curso de pedagogia, um curso de licenciatura, busque aprender o conteúdo que você precisa aprender para ensinar e ajudar outras pessoas e servir outras pessoas. Busque uma qualificação técnica, uma qualificação profissionalizante a nível superior, ou mesmo busque em andar com algum profissional da área que você quer aprender. Aprenda, se desenvolva, se qualifique e busque sempre estar aprendendo, busque sempre estar estudando. E por último, comece a servir, comece a trabalhar. Precisamos entender que o nosso trabalho é um meio pelo qual nós adquirimos o nosso sustento e a nossa provisão, que Deus nos concede o sustento e a provisão para nós e nossas famílias e para a vida das pessoas a quais servimos, mas que também trabalho é serviço, trabalho é bênção, através do trabalho nós nos desenvolvemos como pessoas também, desenvolvemos nossa paciência, domínio próprio, inteligência, nossa capacidade de lidar com as mais diferentes pessoas, enfim. O trabalho contribui para o nosso desenvolvimento como um todo. E quando nós descobrimos a nossa vocação, é aí que a gente se desenvolve mesmo. É aí que a gente cresce mesmo. Eu gostaria de ler para vocês um texto que me inspirou a fazer essa live. É um texto do Instagram, do perfil Efeito Prisma, que fala sobre o trabalho como um chamado de Deus. E diz o seguinte: embora Deus possa nos alimentar diretamente, se quisesse, escolheu fazer isso através do trabalho do agricultor, do leiteiro, do vendedor local. Deus poderia proteger nossas cidades sozinho se quisesse, mas Ele cuida de nós com boas leis, bons advogados, juristas e guardas ou policiais bem preparados, de modo que todos eles realizam a obra de Deus. Embora ainda com muitas falhas, todo trabalho é um chamado de Deus. Todo trabalho, até o mais braçal, é uma maneira de Deus trabalhar no mundo. Teve esses dias, eu vi uma postagem criticando a questão dos homens, né? De tratando os homens como seres inúteis e desprezíveis e tal. E outra pessoa comentou: quem recolheu o lixo da sua rua e da sua casa hoje? Esse gari era um homem? Com certeza. A maior parte dos profissionais da área de limpeza urbana são homens. Claro que temos mulheres também. Mas é interessante nessa citação, né, que eu estou fazendo aqui, que muitas pessoas tratam a profissão de gari como algo... Não, eu não quero que meu filho se torne um gari. Não vejo minha filha ou meu filho se tornando um gari. Não vejo meu filho ou minha filha se tornando uma cabeleireira, um barbeiro, enfim. Saibam que toda profissão honesta é digna, é boa. Seja um gari, seja um barbeiro, seja um padeiro, seja um vendedor, uma vendedora de roupas, enfim, seja um confeiteiro. As mais simples profissões contribuem muito com nossas vidas. Só você parar para pensar. Quantas vezes você precisou fazer um aniversário de um ano de seu filho ou de sobrinho, comemorar um momento especial, uma formatura, enfim,
e precisou contratar o serviço de uma confeiteira, de uma pessoa que faz bolos, doces e salgados. Quantas vezes você precisou recolher o lixo da sua casa para que sua casa não se infestasse de insetos e de pragas que tornariam um ambiente bem desagradável, e graças a Deus pôde contar com o trabalho braçal dos garis? Quantas vezes você precisou se arrumar e se preparar para uma entrevista e pôde contar com o trabalho de um barbeiro, no nosso caso de nós homens, né? Ou com o trabalho de uma cabeleireira, ou de uma pedicure, de uma manicure, no caso de vocês mulheres. Ou seja, todo trabalho é digno. Através de todo tipo de trabalho, nós somos abençoados. Claro que aqui me refiro a trabalhos lícitos e adequados e bons. Trabalho que realmente é trabalho, né? Aquilo que realmente glorifica a Deus e abençoa e serve a vida das pessoas ao nosso redor, a começar de nós mesmos e de nossas próprias famílias. Tem uma frase de Martinho Lutero que ele diz o seguinte: essas são as máscaras de Deus, por trás das quais ele quer permanecer escondido e realizar todas as coisas. Eu deixo para vocês aqui uma pergunta que se relaciona a essa questão da vocação e de como descobrir a nossa vocação. Como Deus usa seu trabalho para cuidar do seu próximo? Como Deus usa o seu trabalho, a sua vocação, para abençoar a vida de outras pessoas? Que vocês possam ficar com essa reflexão, que Deus possa abençoar a vida de vocês, que vocês nos acompanhem não somente aqui no Instagram, mas também através do Telegram, dos nossos grupos no WhatsApp, do nosso site também, que está dando alguns passos de bebê aí, mas em breve vai se tornar uma grande e boa ferramenta, não somente na divulgação de vagas, mas trazendo várias outras ferramentas e meios pelos quais vocês possam crescer profissionalmente. Enfim, desejo que Deus abençoe a vida de cada um que nos assistiu, nos acompanhou até aqui e tem nos seguido e nos acompanhado também. E espero que essa live, o conteúdo dela, ajude, ainda que seja alguns de vocês, mas pelo menos alguns, a descobrirem a sua vocação, ou mesmo a descobrirem que já estão vivendo a sua vocação e como a sua vocação abençoa a sua própria vida e de sua família, mas também a vida de outras pessoas. E como sua vocação é algo dado por Deus. É algo realmente que você foi chamado por Deus a fazer. No demais, eu agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. E até a próxima live, pessoal.